Finalmente, a grande consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria, realizada pelo Papa Francisco em 25 de março de 2023. Não foi no tempo devido. Mas, então, o que foi? O que significou? Que efeitos tem e terá? E o que nós devemos continuar fazendo? Para chegarmos ao tempo do triunfo do Imaculado Coração de Maria, para vivermos o tempo de paz. Vamos juntos, vamos estudar junto, venha conosco. Olá, paz de Jesus, que bênção, estamos novamente juntos, Deus abençoe a todos. Meu nome é Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel, e nós estamos aqui novamente para receber e nos darmos conta, estudar, meditar sobre a urgência da mensagem de Nossa Senhora em Fátima. Nós estávamos vendo as mensagens posteriores de Nossa Senhora, a Irmã Lúcia, vimos o pedido da devoção dos 5 sábados da Comunhão Reparadora, em 1925, e reiterado em 1926, e o pedido de consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, em 13 de junho de 1929. Vimos a imagem, vimos o pedido, o que o pedido implicava, vimos aquela observação sobre quando não se atendeu o pedido na época correta, né, a comparação que ela fez com o pedido da consagração da França ao Sagrado Coração de Jesus, que também não foi atendido. E semana passada estávamos vendo as diversas consagrações do mundo ao Imaculado Coração de Maria, como foram sendo feitas. Vimos as 3 que foram feitas pelo Papa Pio XII, uma que foi feita pelo Papa São Paulo VI, e vimos as primeiras feitas por São João Paulo II, um ato de entrega feita ainda em 7 de junho de 1981, depois do atentado, um segundo em 13 de maio de 1982, um ano após o atentado, e o de 25, mais solene de todos, que foi o dia 25 de março de 1984, mas nenhum desses mencionando propriamente o nome da Rússia. Assim ficou, foi a consagração que mais teve repercussões, né? Mas São João Paulo II ainda reiteraria essa consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria. Ele disse que não era para ser feita uma vez só, era para ser feita mais vezes. Então ele faz ainda em 13 de maio de 1991 e depois em 8 de outubro de 2000. Bem, o Papa Francisco também fez uma consagração dessa do mundo ao Imaculado Coração de Maria no dia 13 de outubro, aniversário da última aparição, a 6ª aparição de Nossa Senhora em Fátima, de 2013, 13 de outubro de 2013. Então houve aí mais uma consagração do mundo. Mas parecia então que só estavam fazendo consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria, que não haveria uma consagração da Rússia propriamente, quando em fevereiro de 2023 a Rússia invadiu a Ucrânia. Uma guerra de invasão, uma guerra com efeitos terríveis, como sempre, populações civis deslocadas, pessoas que perdem tudo, civis que são mortos, mutilados, perdem as famílias, orfandade, energia elétrica roubada, né? Gente que perde tudo, casa, não tem para onde ir, tem que ir para um lugar, né, onde não tem nada, tem que construir sua vida do zero a partir de nada, né, da caridade dos demais, uma imensidão de refugiados, um investimento de guerra fabuloso, um gasto diário com a guerra, tanto da parte da Rússia quanto da Ucrânia, gigantesco. E o Papa Francisco, então, evidentemente, conhece o que dizia, os segredos, conhecia os pedidos, e ele diz, não, ele iria fazer a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. A invasão fora no final de fevereiro de 2023, dia 15 de março, o Papa envia uma carta aos bispos do mundo todo, convidando para se unirem a ele numa consagração que iria acontecer justamente no dia 25 de março, novamente a solenidade da Anunciação do Arcanjo Gabriel a Nossa Senhora, exatamente 39 anos depois da consagração mais solene feita por São João Paulo II, tinha sido 25 de março de 84, agora se estava em 25 de março de 2023.
Tudo se é preparado, a imagem de Nossa Senhora de Fátima viaja para a Ucrânia, passa pela Ucrânia, desperta os fiéis muito devotos de Nossa Senhora. O Papa envia o Smolário Mor do Vaticano, né, o Konrad Kraensky, para Portugal, para fazer simultaneamente ao Papa lá em Portugal essa consagração. O Papa Francisco a faz também em Roma. O Papa Emérito de então, vivo ainda, o Papa Emérito Bento XVI, disse que se uniria, faria junto com ele. E o Papa Francisco efetivamente faz, se faz no dia 25 de março de 2023, uma cerimônia penitencial dentro da vivência da Quaresma daquele ano. E após ele faz a cerimônia, depois da celebração penitencial, ele faz a consagração, a solenidade de consagração, cujo texto já havia sido informado. Dentro desse texto está o trecho: por isso, nós, ó Mãe de Deus e nossa, solenemente confiamos e consagramos ao vosso imaculado coração, nós mesmos, a Igreja, a humanidade inteira, de modo especial a Rússia e a Ucrânia. Toda a divulgação do evento sempre seria uma consagração da Rússia e da Ucrânia. Os dois países em guerra, a Rússia como invasor e a Ucrânia como invadido. Feita a consagração. Finalmente feita. Incrivelmente, mais simplesmente talvez do que se pudesse imaginar, depois de tanta espera, depois de quase 100 anos do pedido de 1929, 93 anos e pouco, em junho fariam 94 anos, aconteceu a consagração, graças a Deus. O que esperar dessa consagração? Nós já vimos, já falamos, que essa consagração é uma consagração tardia, que o tempo devido, o tempo próprio para ela, era antes da Segunda Guerra. Era para evitar a guerra pior e o espalhar-se dos erros da Rússia que viriam com a guerra pior. Mas, enfim, não aconteceu no tempo certo e agora aconteceu. Então, evidentemente que não é possível evitar a guerra pior e evitar o espalhar-se dos erros da Rússia. Como Nossa Senhora disse também ao Padre Gobi, no trecho que nós lemos no vídeo passado, infelizmente essa consagração só iria sair quando os acontecimentos sangrentos já tiverem sido despertados. Falarão, disse Nossa Senhora antes da Segunda Guerra: olha, não quiseram atender meu pedido, vão fazer, mas você tarde demais. Como já constava do segredo, olha, se fizerem no tempo certo a consagração, a Rússia se converterá, o mundo terá paz e tal. Bom, mas no final o meu Imaculado Coração triunfará, a Rússia será consagrada no meu Imaculado Coração, se converterá e o mundo terá um tempo de paz. Então estamos nisso. O que significa então a consagração? Ela não pôde evitar esses males, ela não aconteceu no tempo correto. Os seus efeitos principais não podem ocorrer. Bem, mas devia-se fazer então essa consagração da Rússia? Valia a pena fazer? E a gente disse que sim, é óbvio que valia. Era muito importante fazer. Não porque se pudesse evitar aqueles males, mas se Deus e Nossa Senhora pedem para consagrar um país ao Imaculado Coração de Maria, cabe à humanidade, à Igreja, obedecer. E se não fez no tempo correto, que se faça no tempo atrasado. Imaginemos que nós tenhamos uma dívida. A imagem que eu tenho é de uma dívida. Tem uma dívida que vence no dia X. E que, se vencida nesse dia X, passa a ter as consequências jurídicas A, B e C. Para o credor, para o devedor, para terceiros. É uma propriedade de algum bem que se muda, ou enfim, algum direito que se ganha, algum direito que se perde. E passa a data, a dívida não é paga. Bom, mas a dívida continua existindo. A nossa dívida para com Nossa Senhora seguia existindo. E foi paga. Então foi uma grande bênção. E também sempre todas as consagrações do mundo, todas as consagrações dos países a Nossa Senhora, sempre foram fonte de bênção. É evidente. Só pode gerar coisas boas a consagração ao Imaculado Coração de Maria. Então, graças a Deus foi feito. Não sabemos todos os efeitos positivos que ela já causou, que ela está causando, que ela vai causar, mas certamente era um dever. Vai trazer bênçãos, está trazendo bênçãos. Isso tudo nós podemos ter certeza, embora não tenha o efeito que teria se fosse feito no tempo correto. E por fim, essa consagração era um dos sinais externos, um dos acontecimentos que deveria preceder o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Nós temos algumas coisas que terão que acontecer antes do triunfo, e essa era uma delas. Bom, essa já aconteceu.
Mas evidentemente nós não estamos no tempo do triunfo do Imaculado Coração de Maria. Enquanto nós virmos esse relativismo moral à nossa volta, essa desvalorização da Sagrada Eucaristia, que nós já colocamos como um sinal definitivo, se está valorizando a Eucaristia, também, se desvaloriza a Eucaristia, pode ter certeza que é um sinal de uma coisa que vai muito mal. A própria devoção à Nossa Senhora. E a paz nós não estamos vendo. A guerra da Ucrânia e da Rússia continua. Então, assim, é evidente que nós não estamos nesse tempo. Mas um passo importante foi dado. Nós somos gratos por isso. Nós temos é que nós continuarmos a cumprir a nossa parte no atendimento aos pedidos de oração, conversão, jejum, penitência, sacrifício, reparação, devoção dos 5 sábados, Santo Terço, a nossa parte, aquilo que Nossa Senhora pede e que cada um de nós precisa fazer. Algumas pessoas fazem questionamento, isso quer dizer que nessa guerra a Rússia é todo mal e a Ucrânia é todo bem, que nós podemos identificar o interesse de Deus com o interesse da Ucrânia? É evidente que a coisa é muito mais complexa que isso. É evidente que a guerra foi uma guerra que partiu da Rússia, que invadiu as fronteiras da Ucrânia, uma guerra de conquista, de invasão, em que a Ucrânia é que foi atacada. Quem foi violado nos seus direitos é a Ucrânia. Mas que nós nos solidarizamos especialmente com o povo, que é quem mais sofre ali. Agora, que o seu presidente Vladimir Zelensky seja um grande herói, o Zelensky em face do Vladimir Putin, isso nós não podemos dizer. Muitas pessoas questionam se o Zelensky também não está vinculado a erros da Rússia. E a verdade é que está. Quando nós vimos toda aquela parte dos erros da Rússia que estão para o Ocidente, que influem a elite globalista, a União Europeia ela está completamente envolvida nesse relativismo que a elite globalista gera, e o Vladimir Zelensky é muito ligado a ela. Por isso mesmo, o pessoal não entende, eu achava que o Donald Trump, quando se tornasse presidente, ia tomar uma postura ao lado de Zelensky muito mais forte que a do Joe Biden, como tem tomado uma postura muito mais forte ao lado de Israel contra os grupos terroristas islâmicos do Oriente Médio, Hamas, Hezbollah, a Jihad Islâmica, e achava que também ia se colocar do lado de Zelensky contra Putin. Não é assim, porque Zelensky ele é muito próximo à elite globalista, à União Europeia, que é muito unida ao Partido Democrata, justamente o partido que era opositor, que é o antagônico de Donald Trump, e que usou tanto o Estado para perseguir indevidamente Donald Trump, usando a estrutura do Estado para violar a privacidade dele, ver coisas privadas dele, para depois acusá-las publicamente, uma coisa que é errado, uso indevido da máquina estatal sempre, em qualquer lugar, e que foi usado contra ele. Então, ele não está do lado da... Inclusive, a invasão da Ucrânia pela Rússia ocorreu enquanto o presidente Donald Trump estava na presidência antes. Essa guerra não aconteceu. Mas ela não aconteceu justamente porque o Donald Trump se opunha a que a Ucrânia se unisse à OTAN, a Organização dos Tratados do Atlântico Norte. Impedindo que a Ucrânia se unisse, a Rússia ficava tranquila. Quando o Trump sai da presidência, os Estados Unidos param de se opor ao ingresso da Ucrânia na OTAN, a Ucrânia ingressa na OTAN, e o Putin invade a Ucrânia, nomeadamente por causa disso. Olha, a Ucrânia se uniu à OTAN, nós temos um inimigo aqui, nós temos que garantir uma distância maior de Moscou, da nossa capital, porque ela não seja atacada. Se é verdade, se é por isso que ele realmente atacou ou não, nós não sabemos. Mas a justificativa dada foi essa, que não teria ocorrido, portanto, pela lógica, pelo menos, se Donald Trump tivesse continuado na presidência. Mas é isso, então ele não toma um partido unilateral. E nem Zelensky é assim, a imagem do bom cristianismo, não é isso. Mas a guerra foi injusta. E nós temos que rezar pelo seu fim também. Da parte dos erros da Rússia, do pedido de Nossa Senhora, a questão é nós atendermos aos pedidos. Não esperar uma coisa muito milagrosa agora, porque o tempo não foi no tempo correto. Mas virá o tempo de paz. O tempo do triunfo do Imaculado Coração de Maria virá. E virá tanto mais rápido quanto nós, mais rapidamente e mais fielmente, atendermos aos demais pedidos de Nossa Senhora. Ação, conversão, jejum, penitência, reparação, sacrifício, devoção dos 5 sábados,
Santo Terço. É isso que temos que fazer. Então, amém. Com isso nós encerramos essa série sobre essas aparições posteriores de Nossa Senhora Irmã Lúcia e nós vamos encerrar os vídeos das terças-feiras. Então, nós vamos continuar com os vídeos nos outros dias, segundas, quartas e quintas, mas às terças-feiras esse é o nosso último, a nossa despedida. Né? Ainda há muito conteúdo para ser visto nos outros dias. Veja, reveja todos os vídeos das aparições de Nossa Senhora em Fátima, desde as aparições do anjo, antes das aparições de Nossa Senhora. Veja a sequência de vídeos do canal, reveja, e só terá proveito. Mas agora nós vamos folgar um pouco mais na terça-feira, vai ficar mais fácil de todos seguirem acompanhando os nossos vídeos, as nossas séries também. Ok? Deus abençoe a todos e até os nossos próximos vídeos.